Pessoal, hoje a gente vai conhecer a inspiradora trajetória da ceramista Anique, que cria peças únicas feitas à mão, inspiradas em músicas e momentos históricos. Anique conta que ouve de música clássica ao punk rock e as peças carregam características provenientes da sonoridade e nem sempre respeitam formas previsíveis ou de formatos convencionais. Seu ateliê é o local onde o artista expressa sua arte e vende suas peças, além de ser um convite para apreciadores de boa arte e boas histórias. Com uma trajetória de superação, em tempos que precisamos nos reinventar diariamente para sobreviver, Anique é exemplo de como a arte pode ser propulsora de novas possibilidades. É isso, né, Anique? Se você está dizendo. Cara, que bacana. Porque assim, a gente que trabalha aqui na coordenação de cultura, a gente respira a arte o tempo todo. Então a gente sabe, né, como que a arte ela tem um potencial e um poder de elevar o nosso ser, né, de forma que a gente encontra novas possibilidades. A gente a gente percebe que a arte ela é capaz de nos fazer renascer e dar uma inspiração diária para a gente enfrentar o dia a dia, né? Então eu vou começar com a primeira pergunta. Anique, o seu trabalho ele tem uma característica pouco convencional. É muito lindo, a gente fica babando quando olha. E assim, a gente percebe, e você já falou em outras entrevistas também, que é forte a relação com a música e também com momentos históricos, né? Como que esses fatores influenciam no seu processo criativo e na obra final? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Imagina. Vai ser muito legal bater esse papo com vocês, falar um pouco do meu trabalho. Bom, eu fui uma criança alegre, mas eu não era uma criança assim da folia, sabe? Eu era aquele Aham. tipo de criança que gostava de ficar na mesa dos adultos, ouvindo a conversa para tentar entender assim o mundo. Até brincava e tal, mas a única coisa que me fazia abrir mão dessa conversa dos adultos era quando a música estava boa, e daí eu ia dançar. Então, isso assim, desde muito pequena, assim, antes quando eu aprendi a andar, eu já estava dançando. Então, a música é uma paixão, assim, desde sempre. E dentro de casa, meu pai é historiador e jornalista. Então, uma pessoa que gostava de falar, de contar história, e ele também ama muito MPB. Então, quando a gente ouvia música em casa, Uhum. meu pai aproveitava dessa minha curiosidade, desse meu interesse de saber as coisas, e ia me contando as histórias, né, de como aquelas músicas nasceram, enfim. Então, a minha introdução na história foi através de músicas de Chico Buarque, Caetano, Raul Seixas, às vezes uma pitada de Beatles, de Fred Mercury. E Que bacana. essas músicas assim da MPB, dessa época de festivais, tinha um contexto assim muito pesado e ao mesmo tempo as músicas eram lindas, então aquilo me fascinava, né? Me despertava a curiosidade. Fora a história, né, que estava por trás disso tudo, né? Isso, toda a história, todo o contexto, enfim. Já na pré-adolescência, adivinha, né? Qual era a minha aula favorita? Era a aula de história. Então, eu já assistia a aula e na minha cabeça tinha trilha sonora, porque em casa eu já tinha sido preparada, sabe? Então, eu ouvia a aula e já lembrava de várias coisas.
Então a gente pode dizer que você sempre foi um turbilhão de pensamentos, né? Por mais que você estivesse num Sim, local, você já estava sempre pensando em diversas outras coisas. desde muito cedo, né, eu fui habituada a enxergar o mundo compreender o mundo por esse lado cultural. E aí, na época de faculdade, quando eu entrei para a faculdade, eu entrei para o curso de moda, eu me mudei para São Paulo na época, eu fiz só até a metade, não cheguei a completar o curso no Instituto Europeu de Design, e lá eu aprendi muito do que era fazer uma pesquisa, né? Porque para desenvolver uma coleção, um produto, a gente tem que fazer uma pesquisa histórica, pesquisa, enfim, de elementos e referências e conseguir transformar aquilo, né, no caso da moda, em cores, formas e texturas. Então, aqui dentro do estúdio, apesar de eu não fazer um desenho prévio das peças, né? Eu deixo muito fluir com o meu humor, né? De acordo com a música que eu estou ouvindo. Mas para essa criatividade fluir assim, tem um método por trás também, assim, né? Que bacana. Então a gente pode dizer que isso parte um pouco tanto de uma personalidade que já era sua e que ela foi treinada na faculdade. Você percebeu que isso é algo que pode ser potencializado com técnicas, mas quando você está no estúdio, isso tudo é uma bagagem que vem quase que automaticamente. Você não faz mais o esforço mental de fazer, parar e desenhar. Ele já vem, quase que natural. É muito legal. Eu tenho já essa certa segurança, assim, na verdade, de deixar fluir. Porque eu não sei ver o mundo de outra maneira, então. Que massa, que bacana. Legal. Bom, e aí você falou que você fez a faculdade de moda, parou e tal, não foi até o final. E aí vem uma curiosidade, né? Como que você começou a trabalhar com cerâmica especificamente, né? O que que levou você para essa área depois de ter transitado por outros campos artísticos? Bom, na infância eu já tinha contato, né? Eu gostava muito de pintura, de desenho, enfim, trabalhos manuais mesmo assim, eu já tinha aptidão e facilidade. Mas nunca me dediquei a isso. Bom, os anos passaram, aí em 2016 eu ainda morava em São Paulo, estava passando por uma fase bastante delicada, lidando com uma depressão que estava se agravando, e minha mãe ela foi me visitar. Eu acho que ela estava preocupada comigo, né? Ela queria me tirar daquela situação. Aí ela inventou que ela ia aprender a fazer cerâmica, se inscreveu num workshop lá em São Paulo e me avisou que eu ia junto. E eu não queria de jeito nenhum. Estava bem complicado naquela época, eu não queria sair de casa nem nada. Mas fui. Fui por ela e né, era uma pegadinha. Ela já sabia que eu ia gostar. Era um workshop bastante básico, não tinha muito, não aprofundava muito na técnica, mas só de eu ter entrado em contato ali com a cerâmica e ter relembrado, né, essa coisa que eu tenho pela arte, ali uma sementinha foi plantada. E como eu não estava numa fase muito boa, eu acabei deixando isso de lado. E só fui retomar mesmo a produção de cerâmica lá para o final de 2017, meados de 2018. Ah, então esse processo agora foi um tanto quanto recente. O estúdio ele nasce quando? Bom, como eu estava falando, esse meu histórico de depressão.
Em 2017, eu cheguei assim no limite, né, do que uma depressão pode levar alguém e eu fiquei bastante debilitada e eu tive que escolher se eu ia me entregar a essa condição ou se eu ia buscar ajuda, né, tentar me recuperar e começar a viver a vida que eu queria. Eu optei pela segunda opção e aí eu vim para Cuiabá, voltei para casa dos meus pais, porque eu realmente precisava de cuidados. Iniciei o tratamento médico com um psiquiatra e afins. Aí eu peguei um quartinho lá dentro da minha casa Uhum. e montei um pequeno estúdio para eu me distrair ali. E eu fiz algumas peças, aí bom, eu acho que minha mãe é meio bruxa, assim, ela já sabia que a mágica ia acontecer, então ela se adiantou e convenceu o meu pai a me dar de presente um forno para queimar cerâmicas. Uhum. Então, eu já comecei, minha primeira fornada já foi no meu forno aqui em casa e com esse negócio de Instagram, de internet e tal, eu divulguei as fotos da minha primeira produção na internet e o pessoal gostou. O pessoal perguntou se eu estava vendendo e aí o Estúdio Ouro nasceu assim. Muito legal você abrir assim pra gente falar sobre esse período, porque o que acontece muito é que, assim, hoje você com certeza já é referência para ceramistas. E é muito interessante você contar esses detalhes da sua trajetória, porque as pessoas, elas têm a tendência de se comparar sempre para baixo, né? E achar que é muito fácil o processo, que quem tá produzindo já ganhou aquilo sem esforço, e não é verdade, né? Você teve problemas e você optou por conseguir superá-los. Você tratou isso, você foi atrás de acompanhamento médico, você admitiu para você que você precisava desse momento de reencontro com você mesmo para poder dar os passos seguintes, né? Então não é fácil, né, Anique? Não, e eu vou falar a verdade para você. Eu desconheço uma técnica que seja mais democrática do que a cerâmica, sabe? É? Ela é tão terapêutica, ela é tão pessoal que ela aceita tudo, sabe? E eu falo que a cerâmica é terapêutica porque o barro é uma coisa viva. Para você dar forma àquilo, você precisa estar em movimento junto com o barro. Então, isso já tira a pessoa que sofre de depressão, ansiedade, tira a pessoa da inércia. Então, a pessoa já entra naturalmente em movimento. E a cerâmica, ela para ela acontecer, você precisa ter foco, você precisa saber que movimento você está fazendo. Então, ela já te traz para o agora. E ela tem esse mecanismo é muito semelhante ao da meditação. Então, você se desliga do Uhum. passado, das preocupações do passado e das ansiedades do futuro que a gente desconhece. E você se foca ali no resultado. Então, se aparece algum problema, você resolve ali na hora e as coisas se transformam ali diante dos seus olhos e no final pouco importa se ficou lindo, se ficou uma obra de arte incrível. A gente já se sente feliz e realizado só de ver aquela peça tomando forma,
sabe? Saber que aquilo meio que torto, meio que assim, veio da gente, da nossa mão. Trabalhar com a cerâmica em si já é relaxante pelo sensorial, né? Que você mexe com terra, ali, água, é bastante lúdico, mas assim, na mente, no corpo, no coração, ela já ela cura a gente naturalmente. Nossa, que Porque legal. a gente aprende ali diante dos nossos olhos a ser resiliente, a não perder tempo com frustrações. Ah, não deu certo, já passa para outro projeto, sabe? Então a gente está sempre, a gente se surpreende com a nossa capacidade na cerâmica, então isso é uma injeção de autoestima, assim, para quem está para baixo, assim, é magnífico, assim, é legal de ver a pessoa se superando. E Cara, que então, legal. eu sou apaixonada por isso, eu recomendo para todo mundo. Não tem certo, não tem errado, é tudo válido, sabe? Então, assim, enfim, eu amo cerâmica. E assim, algumas pessoas ficam curiosas também se nesse seu processo de desenvolvimento como artista, você chegou a contar com alguma influência de outros nomes no cenário ou da cerâmica ou das artes em si? Você toparia citar pra gente alguma referência ou referências artísticas que você gosta? Ah, sim. Lá em 2013, eu tive a oportunidade de ser assistente da Lara Matana no ateliê dela. Então, eu pude ver, assim, trabalhando com ela lado a lado, todo o processo, né, de uma artista na Uau! criação, até os quadros dela tomarem forma. E muito do que eu vi, muito do que eu ouvi dentro do ateliê, eu carrego comigo e aplico isso nas minhas criações até hoje, nos meus métodos aqui dentro do estúdio, apesar de serem coisas completamente diferentes. Sim, e é legal como essa relação de coisas que são diferentes, elas se aplicam, porque a arte ela tem essa característica híbrida, né? Você pode aproveitar o que você aprendeu na música, o que você aprendeu na moda, o que você aprendeu na pintura. Isso tudo acaba sendo uma linguagem, né? A arte é uma linguagem. E com certeza, aliás, eu acho que a gente não pode ficar fechado só por exemplo, eu faço cerâmica e ficar olhando só trabalhos de cerâmica. Eu, Sim. eu busco inspiração de paleta de cores, de formas, em filme, eu assisto desfile, eu assisto aula de outras técnicas e consigo aplicar isso na cerâmica. Lógico que tudo adaptado, mas que no final acaba criando uma nova técnica, algo original, completamente inusitado. Assim. Que legal. Acho que é importante. E você, por agora, nesse momento de pandemia, distanciamento social, o que você conta pra gente que mudou, que ficou mais difícil, ou que de repente você teve que mudar suas estratégias? O online acabou se tornando mais forte, ou sua rede já era bem forte antes? O que você fala pra gente nesse contexto de pandemia? Olha, isso foi muito louco, porque esse ano eu estava com vários projetos engatilhados. Eu ia entrar no mercado de São Paulo, enfim, tinha várias reuniões marcadas, feiras pelo Brasil, e aí chegou essa pandemia e praticamente cancelou tudo. Aí Caraca. eu fiquei chão, né? Porque eu falei, agora acabou para mim. Só que eu falei, não, cara, acabou nada, né? Eu já passei por isso uma vez.
agora eu vou passar de novo e vai ser massa. E digo assim, meu histórico da depressão, né? Então, eu apliquei Sim, algo em mim, falei, agora eu vou aplicar no meu negócio. Então, assim, ou eu me entrego ao pessimismo da pandemia, né, e me retraio, ou eu aproveito esse momento aí e vejo como que eu posso fazer o meu negócio crescer. Então, ou não deixar, né, a minha cerâmica morrer. E aí eu me foquei muito nas redes sociais, aproveitei que o pessoal estava muito em casa e comecei a enfim, a caprichar mais, a divulgar mais, falar mais do meu trabalho uhum. online, a estimular o atendimento online. Então, isso foi, assim, foi um divisor de águas, porque a minha conexão com o público aumentou bastante, o pessoal com maior tempo livre dentro de casa pôde acompanhar e entender o processo da cerâmica. Então, assim, a minha comunidade foi crescendo durante a pandemia, por incrível que pareça, e as coisas estão indo muito bem. Cara, que legal. Isso é massa também, porque tem um. Como é um bate-papo, vou te contar, tem um artista aqui, um amigo meu, um amigo lá da cultura também, que é o André Goraieb, e ele conta que realmente a mesma coisa aconteceu. Ele também foi cancelado praticamente por conta da pandemia, né, no sentido de todos os projetos. E aí ele contou que a única opção que ele tinha era dar certo. Deu certo porque não tinha outra opção, né? É curioso isso, né? Exatamente. Pois é. Bom, eu queria, Anik, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que, tanto as pessoas que já passaram pelo problema da depressão, e também para as pessoas que estão com algum projeto, né? E as pessoas, de repente, ao redor delas, duvidam delas. E elas acabam por duvidar delas também. Queria que você desse essa mensagem, porque você, né, teve essa experiência. Bom, é, as coisas só começaram a dar certo realmente depois que eu parei de escutar as críticas, assim, sabe, dos outros Sim, e comecei a conversar mais com o meu coração. A gente sente quando algo é pra gente, quando não é. Mesmo que lá no fundo a gente tenha alguma insegurança. Então, faz o que você acredita, faz o que você tem vontade e não tenha medo de mostrar o que você faz. Porque aqui ou ali vai ter gente que não vai gostar, mas uma hora vai chegar a quem interessa, a quem vai gostar do seu trabalho e vai admirar e vai querer ter uma peça de arte sua. que legal. E você poderia, por exemplo, dizer hoje que você faz arte e as suas obras são, antes de tudo, para você? Ou você acredita que a gente tem que ter esse cuidado, esse limiar entre o que a gente faz pra gente, mas também pensando no mercado? Porque essa é uma dúvida que as pessoas têm também na questão do comercial, né? Como fazer como fazer arte, sendo que às vezes a nossa arte não é vendável, ela não é comerciável, né? Ela não se torna. Como que é esse limiar? Ah, sim. Ó, para eu conseguir vender uma cerâmica, eu tenho que gostar dela. Não tem jeito. Às Legal. vezes tem alguma coisa que eu faço, não gosto e deixo na gaveta. Aí vem algum cliente ver e quer a peça, sabe? E às vezes não é só um cliente, às vezes vários clientes querem. Mas eu não cedo à tentação de seguir por uma linha que eu não acredito, Perfeito. sabe? Porque
Para quem acredita naquilo que você não gosta, deixa, que ele vai ter o público dele, mas é muito importante que você acredite naquilo que você faça. Aí é muito mais fácil transformar a arte em negócio, porque acho que qualquer técnica de venda, a pessoa, o cliente precisa acreditar em você. Para você acreditar em você, no que você está falando, você também tem que acreditar no que você está oferecendo. Então, Perfeito. Nossa, faz todo sentido. Isso é uma dica de ouro, hein? Porque as pessoas ficam com muita essa dúvida. E é real, né? Se você não faz com verdade, se você não acredita, em algum momento vai dar errado essa sistemática, né? Ela tem que começar verdadeira já, né? assim, até fazendo uma analogia assim, com a música, você já reparou que às vezes tem muito cantor de sucesso que nem é lá, tipo punk rock, por exemplo. Aham. Não é lá um grande cantor, não é um virtuoso na guitarra, enfim, mas faz um grande sucesso porque as pessoas enxergam verdade, sabe? No que ele está falando, tipo, vem do coração. E isso encanta mais do que técnica, sabe? Perfeição. Legal. Anique, que bacana. Eu quero agradecer muito esse bate-papo, você ter disponibilizado um tempo pra gente, para contar tanto da sua trajetória quanto os seus segredos também. E é muito importante tanto para a Universidade Federal de Mato Grosso, a universidade agradece você, a comunidade agradece e todas as pessoas que têm vontade de começar um projeto, nesse momento estão se sentindo abraçadas. Então, agradeço em nome da Coordenação de Cultura e Vivência da UFMT por você ter disponibilizado esse tempo para a gente, para esse bate-papo, viu? Eu que agradeço o convite, obrigada, Universidade Federal do Mato Grosso. Para mim foi uma honra participar desse projeto. Obrigada mesmo, de coração.